Você já percebeu como a gente tenta controlar absolutamente tudo o tempo todo? Controlar o que o outro sente, controlar o que vai acontecer amanhã, controlar a imagem que passamos, controlar até o que não depende da gente. E sabe o que está por trás desse controle todo? Medo. Medo do imprevisível, medo de sofrer, medo de perder o que ama, medo de que algo saia diferente do planejado e a gente não saiba lidar. Só que tem um detalhe que você precisa encarar de frente. Quanto mais você tenta controlar a vida, mais ela escapa pelos seus dedos. Porque a vida não se deixa prender. Ela é movimento, é mudança, é fluxo, e o controle rígido é como uma mão fechada tentando segurar água. Você aperta, aperta e tudo escorre. Mas mesmo sabendo disso, você continua tentando. Planeja cada passo, cria cenários perfeitos na cabeça. Antecipações, estratégias, expectativas, e aí a realidade vem e bagunça tudo. Uma conversa sai diferente do previsto, uma pessoa muda de ideia, um plano falha, um ciclo termina sem aviso. E o que sobra? Frustração, ansiedade, cansaço. Sobra a sensação de que você está em guerra com a vida, querendo que ela se encaixe na sua lógica, no seu tempo, no seu roteiro. Mas deixa eu te contar uma coisa com carinho. A vida não erra o tempo. Quem erra é a gente, quando insiste em querer que tudo aconteça do nosso jeito. E eu sei que é difícil aceitar isso, porque soltar o controle parece perigoso, parece desistir, parece ser fraco. Mas é justamente o contrário. Soltar é um dos maiores atos de coragem. É você dizendo, eu confio, eu entrego, eu aceito o que vier e vou lidar com isso com presença. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre os sinais que a vida dá quando você está tentando controlar demais e como reconhecer quando é hora de parar de resistir e começar a fluir. Mas por hoje, eu te deixo com uma pergunta simples, mas poderosa. O quanto da sua exaustão vem da sua tentativa de controlar o que nunca foi seu para controlar? Você já teve aquela sensação de que está remando contra a maré? Tudo parece exigir o dobro de esforço. As coisas não fluem. As pessoas não respondem como você espera. As portas que você tenta abrir com força continuam fechadas e ainda assim você insiste, porque na sua cabeça tem que dar certo. Tem que ser agora. Tem que ser do seu jeito. Mas sabe o que você está ignorando? A vida está tentando te mostrar algo. E talvez você esteja tão ocupado tentando controlar tudo que não consegue ouvir. A vida fala com sutileza. Ela sussurra nos atrasos, nas recusas, nos nãos inesperados. Ela mostra sinais, mas no desespero de manter tudo sob controle, você tenta gritar mais alto, tenta impor a sua vontade, mesmo quando tudo está dizendo, solta. E aí vem a frustração, a ansiedade, aquela sensação de que nada está funcionando. Mas e se, na verdade, não fosse para funcionar assim? Você já pensou que, talvez, o caminho que você insiste não seja o seu? Que aquela pessoa que se afasta está abrindo espaço para algo mais leve? Que aquele plano que não se concretiza está te livrando de um fardo que você ainda nem enxergou? A verdade é que a vida não se dobra ao nosso controle. Ela ensina, ela guia, ela aponta. Mas para isso você precisa parar de resistir e começar a ouvir o que seu corpo está te dizendo, ouvir o que a realidade está tentando mostrar, ouvir o silêncio dos dias que parecem travados, porque às vezes é nesse silêncio que vem a direção. Você não precisa lutar contra tudo, nem precisa ter todas as respostas agora. Às vezes, só precisa aceitar que não está no comando de tudo e que está tudo bem com isso. O controle excessivo não é sinal de força, é sinal de medo. E medo, quando não reconhecido, só te faz andar em círculos. No próximo capítulo, a gente vai conversar sobre como a ilusão do controle te afasta do presente e como isso te impede de viver a única coisa que você realmente tem, o agora. Mas por hoje,
eu te deixo com uma pergunta honesta. O que você está tentando controlar com tanta força? E o que aconteceria se você soltasse só um pouco? Você já percebeu que quando está tentando controlar tudo, você quase nunca está aqui? Sua cabeça está sempre no que pode acontecer, no que precisa sair do jeito certo, no que não pode dar errado, e enquanto você está tentando organizar o futuro na sua mente, o presente está passando. Você está num encontro, mas pensando no que vai dizer depois. Está num domingo à tarde, mas já sentindo a ansiedade da segunda. Está com quem ama, mas com o pensamento longe, prevendo cenários que talvez nunca vão acontecer. E assim, você não vive. Você administra, gerencia, calcula. Você perde o agora com medo de perder o depois. Mas deixa eu te contar uma coisa. Não existe controle que compense a ausência no presente. Nenhum plano garante que a vida vai seguir seu roteiro. Mas toda vez que você escolhe estar presente, realmente presente, você vive algo que ninguém pode tirar de você. E é aqui que mora a ironia. Quanto mais você tenta garantir um amanhã perfeito, menos você aproveita o que já tem hoje. Você já se deu conta de quanta coisa boa você deixou de sentir porque estava ocupado demais tentando prever o futuro e nem percebeu? Porque o controle age assim. Ele se disfarça de proteção, mas na verdade é uma prisão. Uma prisão onde você não confia em ninguém, nem na vida, nem em si mesmo. Mas e se você começasse a soltar só um pouco, a abrir espaço para surpresa, a aceitar que algumas coisas fogem do seu alcance? E tá tudo bem com isso? Viver o presente não significa ser irresponsável. Significa ser inteiro no agora. Significa perceber que a única coisa que você realmente pode tocar é o instante que está vivendo. E que se ele for vivido com presença, com verdade, com entrega, você já está no caminho certo. O controle tenta te oferecer segurança, mas é a presença que te oferece vida. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre como confiar mais no fluxo e como parar de lutar contra a vida pode, na verdade, te levar muito mais longe. Mas por hoje, eu quero te deixar com isso. O que você tem deixado de sentir agora, por estar tão ocupado tentando garantir o depois? Sabe aquele momento em que, cansado de tentar controlar tudo, você simplesmente solta, não por desistência, mas por sabedoria? Porque chega uma hora em que a alma grita: eu não aguento mais segurar tudo sozinho. E aí, nesse espaço entre o cansaço e a entrega, algo muda. As coisas começam a se encaixar sem tanto esforço. As conversas fluem sem roteiro. As pessoas certas aparecem sem que você precise correr atrás. As respostas surgem no meio do silêncio que antes você evitava. E você começa a perceber que a vida tem um movimento próprio, que às vezes o que você chama de caos era só um realinhamento necessário. E o que você chamava de erro era exatamente o que te traria clareza mais à frente. Soltar não é abandonar tudo, é abrir espaço, é reconhecer que tem coisas que não dependem só de você, é parar de carregar pesos que não são seus, é confiar, não no controle, mas no caminho. E confiar é uma escolha diária, é dizer para si mesmo: eu estou fazendo o meu melhor, e o que for para ser, será, sem tensão, sem brigar com a realidade, apenas com presença, intenção e calma. Sabe o que é mais curioso? Quando você solta, você volta a respirar. Você dorme melhor, você conversa melhor, você cria com mais leveza, você vive com mais verdade. Porque finalmente você para de gastar energia tentando forçar a vida a ser o que ela não é. E começa a viver o que ela já está tentando te entregar. Mas para isso é preciso confiança. Confiança de que mesmo sem saber todos os caminhos, você vai conseguir atravessar. Confiança de que mesmo com medo, você pode continuar andando. Confiança de que nem tudo precisa estar sob controle para dar certo.
No próximo capítulo, a gente vai falar sobre a diferença entre controle e direção e como você pode viver com propósito, mesmo sem controlar cada detalhe. Mas por agora, eu quero te perguntar: o que você tem segurado com tanta força que está impedindo a vida de te surpreender? Até aqui, a gente falou sobre o peso de tentar controlar tudo. E talvez, nesse ponto, você esteja se perguntando: mas se eu não controlar, eu simplesmente deixo tudo solto? Viro passageiro da minha própria vida? Não. Não é sobre passividade. É sobre direção. Existe uma grande diferença entre querer controlar tudo e viver com consciência. O controle vem do medo. A direção vem da clareza. Quem tenta controlar tudo quer garantir que nada saia do script. Quem tem direção entende que o caminho pode mudar, mas o destino continua firme dentro de si. Quem quer controlar se desespera com qualquer imprevisto. Quem tem direção se adapta, recalcula, segue. É como navegar no mar. Você não controla o vento, não controla as ondas, não controla a correnteza, mas pode ajustar as velas, pode ler os sinais, pode escolher o rumo e confiar no processo. A vida é assim. Você não vai controlar o que o outro sente, nem vai impedir que ciclos se encerrem, nem vai evitar todas as dores, mas pode decidir como vai reagir, o que vai manter, o que vai soltar e, principalmente, para onde quer ir com tudo isso. Ter direção é saber quem você é estar presente o suficiente para perceber o que te afasta da sua essência e o que te aproxima. É fazer escolhas com o coração e não com a necessidade. De garantia é andar com os olhos abertos, mas com o peito leve. Porque você sabe, você não precisa controlar tudo para viver bem. E quando você entende isso, algo poderoso acontece. Você para de resistir ao que muda. Você começa a usar as mudanças como impulso. Você aceita que a vida não é linear e se permite crescer com cada curva. E assim, sem rigidez, mas com intenção, você vai construindo uma vida mais sua. No próximo e último capítulo, a gente vai encerrar essa jornada falando sobre o poder de viver com leveza. E como, ao abrir mão do controle, você finalmente começa a viver com liberdade. Mas por hoje, eu deixo essa reflexão. Você tem vivido tentando controlar tudo? Ou tem caminhado com consciência e direção? Chegou a hora de encarar a verdade mais libertadora de todas. Você nunca teve controle e nunca precisou ter. O que você sempre buscou, lá no fundo, não era o domínio absoluto da vida. Era paz, era segurança, era a sensação de que tudo daria certo. Mas você tentou conquistar isso pela via errada. O controle, por mais sedutor que pareça, só traz uma coisa: exaustão. Porque ele exige vigilância constante, ele exige perfeição, ele te faz acreditar que tudo depende de você. E isso cansa. Mas e se você começasse a trocar controle por liberdade? Liberdade para aceitar o que chega, liberdade para soltar o que já não cabe. Liberdade para mudar de planos, de rota, de versão. Liberdade para viver com mais verdade, mesmo sem ter todas as respostas. Você não precisa mais de certezas absolutas. Precisa de coragem para viver o presente com leveza. Precisa de clareza para saber quando agir e quando soltar. Precisa de presença para perceber que o que você tem agora já é o suficiente para começar. Porque a vida nunca prometeu estabilidade. Ela prometeu movimento, e o movimento não se controla, se acompanha. Você não está aqui para vencer a vida, você está aqui para vivê-la. E viver de verdade é permitir que as coisas fluam, é dançar com a mudança, é confiar que mesmo quando tudo parecer fora do lugar, você continua inteiro. Quando você solta o controle, o que sobra é espaço. Espaço para sentir, espaço para criar, espaço para ouvir o que a vida está tentando dizer. E, aos poucos, você vai entendendo que não precisa mais correr atrás de estabilidade externa.
Porque por dentro você já é firme o suficiente. Já sabe quem é, já aprendeu a escutar, já entendeu que não é o mundo que precisa parar de mudar. É você que precisa parar de resistir. A leveza que você busca não está no controle, está na entrega consciente, na direção com presença, na confiança em si mesmo e na vida. Então agora eu te pergunto com toda a verdade que essa jornada trouxe. E se a partir de hoje você deixasse de tentar controlar a vida e começasse finalmente a vivê-la, porque ela está passando e ela está te esperando, mas só vai te encontrar quando você soltar